Como as crianças aprendem? Existe uma fórmula, um método, alguma prática específica? Sim, existem várias. No entanto, eu vou trazer aqui 10 pontos fundamentais para que esse processo aconteça. Independente de fórmula, abordagem, você vai entender que os 10 pontos precisam ser reconhecidos, valorizados nesse processo. Eu sou Andriane Schmidl, sou neuropsicopedagoga e doutoranda em ciência da saúde. A aprendizagem e a plasticidade cerebral, elas estão intrinsecamente ligados e relacionados à capacidade que o cérebro tem de fazer suas funções, de receber esses estímulos, de adaptar, de reorganizar, certo? Contudo, à medida que a criança recebe essas informações, essa capacidade se demonstra quando ela associa o estímulo a situações, a contexto, quando ela discrimina aquela cor diante a outras categorias, quando ela faz todo esse processo relacionado à compreensão e não somente a memorização, não é mesmo? Então, são redes complexas de informação, de linguagem, de cognição. Toda essa estruturação depende de diversos fatores. E quando a gente vê na intervenção, no planejamento, que não são considerados alguns dos aspectos que nós vamos falar, eu diria todos esses 10 aspectos, nós vemos que a criança demonstra dificuldade na aprendizagem, certo? Vamos lá aos 10 pontos fundamentais do processo de aprendizagem. Vou começar então a citar os 10 pontos fundamentais e a descrevê-los rapidamente. Acredito que todos eles sejam importantes e primordiais para você implementar no seu plano, no seu currículo, na sua intervenção ou em casa, se você assim quiser estimular a aprendizagem. Então, vamos anotar todos, porque todos eles precisam ser considerados. Primeiro, se remete à individualização. Você já ouviu que cada criança é uma, e isso é fato. Uma vez que nós temos uma constituição biológica, genética, de pais diferentes, de familiares, e essa constituição genética, biológica, fisiológica, garantem a esse ser um fenótipo diferente, uma propriedade, uma capacidade de se relacionar com as pessoas, com os materiais, com propriamente o meio diferente. Então, ela aprende também de formas diferentes. Por isso, a individualização é levar em consideração aquela criança na forma que ela observa, interage, a forma que ela tem a consistência de receber esses estímulos do ambiente. Então, isso é primordial. Não existe uma receita de bolo para que todos tenham a mesma forma de aprender. E sim, a individualização, considere e leve isso como o primeiro ponto. Inclusão. O ambiente que se propõe a incluir é aquele que tem adaptação às necessidades daquela criança. E a inclusão se remete também à capacidade das outras crianças interagirem e apoiarem esta que está aprendendo ou que tem mais dificuldade. Então, proporcione, estimule que essas pessoas considerem à criança que está precisando de apoio e que também ofereça um apoio. Não é apenas a pessoa especializada que pode oferecer esse apoio, e sim
os colegas, né, as demais pessoas que estão no ambiente terem esse potencial de apoiar e ajudar, oportunizando, né, que algumas atividades diminuam a complexidade ou até mesmo aumentem para que esta criança esteja dentro, participativa, e isso é incluir. Aprendizagem visual. Nós precisamos incluir, valorizar que os estímulos que chegam visuais têm um potencial enorme para o nosso cérebro. E dessa criança não é diferente. Principalmente nesses primeiros anos, aonde ela precisa discriminar todos esses estímulos, associar, então os recursos visuais de gráficos, imagens, desenhos, vídeos, todos esses estímulos vão chegar e vão ter um potencial de demonstrar o que muitas vezes, por muitas palavras, a criança não compreende. Aprendizagem tátil. Nós precisamos fornecer a possibilidade da criança tocar, pegar. A sua prática manipulativa precisa ter esses aspectos do sentir. E isso faz muito sentido na aprendizagem. Então, tudo que você falar, ou grande parte do seu repertório, demonstre e mostre para ela de pertinho, da maneira que ela possa tocar, da maneira que ela possa experimentar e que ela vá sentir esses estímulos e o que você está se propondo a oferecer para ela. Aprendizagem auditiva. Por vezes nós esquecemos desse estímulo, que é o estímulo auditivo. Então nós mostramos, nós adaptamos, a gente toca, mas os estímulos auditivos não estão chegando. E é importante. Então, discriminar sons, diferentes sons, inclusive na alfabetização, o método fônico, a criança precisa discriminar, ela precisa associar e o estímulo auditivo precisa chegar para ela também, através desses repertórios de músicas e os estímulos que vêm para e estão chegando para esse recurso sensorial que é todo o processo auditivo da criança. Tecnologias assistivas, que é uma modalidade onde você oferece recursos, dispositivos de tecnologia, de adaptação de materiais para que essa criança tenha maiores oportunidades e possibilidades de aprender. Então, plano inclinado, aplicativos, telas, recursos que envolvem essa adaptação vão melhorar, vão possibilitar. Você precisa fazer uma análise, os profissionais responsáveis vão fazer essa avaliação da necessidade e da adaptação para aquela criança e incorpore isso no processo de aprendizagem, porque é mais um recurso, é mais um modo que essa criança vai ter condições de aprender. Reforço positivo. Por muitas vezes nós nos centramos em oferecer os estímulos, como isso vai proceder, como isso vai se sistematizar, e a gente esquece das estratégias que estão relacionadas a incentivar que aquela criança responda e volte a responder, que ela tenha vontade de tornar-se responsiva, de estar participativa e colaborar nesse processo, que não é só, ele é um processo que envolve a atenção conjunta com alguém. Então, reforçar é muito importante. Como reforçar? Você precisa descobrir com cada criança, né? Desde os tangíveis até os elogios, reforços sociais, todos eles têm seu valor. Cada criança tem as suas preferências, você precisa investigar e investir no reforço para que a sua aprendizagem ou o seu processo e a aprendizagem dessa criança aconteça. Penúltimo ponto importante é a adaptação do material.
Então, falamos de recursos, de tecnologia assistiva, mas a adaptação está relacionada também a mudar a forma como esse material está sendo apresentado, uma vez que você já avaliou e percebeu que a sua criança recebe essas informações de uma forma diferente. Então, ela tanto recebe ou responde também de forma diferente. Então, levando isso em consideração, individualização, todo esse processo, você adapta, diminui esse texto inicial, utiliza mais imagens, troca por outros recursos, adapta para letras maiores, usa um material que mostra, que é tangível, além da imagem, você vai adaptar e vai trazer esse conteúdo ou o que você se propõe a demonstrar, a ensinar, de uma forma que a criança tenha maiores possibilidades de aprender e responder, que pode ser de várias formas, verbal, pela escrita, apontando, olhando, e existem outras formas que você pode implementar para que esse ensino aconteça. Último ponto, não menos importante, é a participação dos pais. Então, desde a avaliação, da qual você faz questionamentos e você, na sua proposta, você inclui informações do social, do contexto, dos aspectos culturais da família, você traz todas essas informações de preferências, né? De intensidade, de interesses, tudo isso são informações importantes, relevantes, e a participação no que se refere tanto a esse processo inicial quanto o dia a dia do processo de intervenção, assim como os feedbacks, a devolutiva dessas informações, gera maior possibilidade que essa família interaja e também proporcione no contexto familiar oportunidades de aprendizado. E aí você precisa ter toda essa informação e esse engajamento. Somos nós, profissionais, que temos que ter esse primeiro passo, que temos que ter todas essas estratégias. E o envolvimento da família vai fazer a diferença, como a gente sabe que faz quando a criança ela tem vários momentos do dia com diferentes propostas, mas objetivos comuns dessa equipe que envolve a criança. E nesse processo tão bonito que se chama aprendizagem. Ele é bonito, ele é muito complexo, por isso eu falo, se você respeitar, valorizar e reconhecer que esses 10 pontos são primordiais, você não vai esquecer ou diminuir as suas possibilidades que essa criança aprenda. Você só vai aumentar. E quando eu digo não esquecer, é porque você pode dividir todos esses pontos também com a sua equipe, porque a equipe é a formação dos outras especialidades que aquela criança está em intervenção, da qual você passa, transcende a sua sessão, né, o seu momento com aquela criança, você transcende para outras áreas e você deixa claro que aquele paciente precisa e tem as necessidades voltadas a todos esses aspectos que vão garantir a aprendizagem. Então, a terapeuta ocupacional, o psicólogo, a musicoterapeuta, todos eles estarão envolvidos nesse processo de aprendizagem, valorizando todos esses pontos, e eu não tenho dúvida que isso trará maiores possibilidades. E o processo de aprendizagem vai acontecer com a consistência que é preciso, com a contextualização que dá amplitude, né, da visão desse paciente, e todos os profissionais, inclusive a família, o médico, todos eles envolvidos em equipe nesse processo, que é a aprendizagem. Espero que eu tenha contribuído, e se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, a gente vai estar respondendo. E
trazendo essa troca tão importante que nós temos, né, desse processo de aprendizagem que é do contexto escolar, familiar e terapêutico. Até mais!